querido, mais uma vez estamos aqui para nós darmos continuidade ao nosso trabalho, onde estamos fazendo no nosso canal do YouTube, onde o objetivo é transmitir a palavra de Deus, o objetivo é propagar o reino de Deus, e por essa razão criamos esse canal para que essa palavra ela chegue a todo mundo, e cumprindo o mandado de Jesus, que de todo mundo pregar o Evangelho. E nós utilizamos esse canal somente para poder transmitir algumas passagens de estudos que a qual Deus tem nos dado frequentemente. Estamos na campanha de trabalhar aqui com o estudo de sentinela de oração. É um estudo muito importante para nós entendermos o nosso trabalho como sentinelas, como intercessores, como pessoas que vão estar sempre na brecha para poder ser o canal de Deus para abençoar vidas. Onde vidas estão passando por situações difíceis, onde pessoas, igrejas passam por situações difíceis. Então é aí que entra a sentinela, é aí que entra a oração. Bom, hoje vamos falar sobre a unidade 3, nosso curso A Sentinela de Oração. O título hoje aqui é interessante porque fala muito desse negocinho aqui, ouvir. Um sentinela, na verdade, ele tem que ter ouvidos espirituais, né? Ele é um canal de Deus. Ele é um veículo de Deus na igreja, na família, na sociedade, nos relacionamentos, para poder interceder a Deus, buscar a Deus. Então, como o Senhor nos fala, né, em intermédio de Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem conhece as coisas espirituais é o Espírito Santo. Por isso temos que estar sempre alerta para saber o que ele está querendo que nós oramos, que nós intercedemos. Amém? Então nós vamos falar sobre isso hoje, nesse vídeo, nesse estudo sobre a sentinela de oração. Primeira coisa que devemos atentar aqui é prestar atenção. A atenção ela é o fator primordial e iniciador para nós trabalharmos nesse ofício chamado intercessão. Se me dizem, eu não sou músico, mas me dizem que um bom músico não é aquele que conhece as notas, os acordes musicais. O bom músico é aquele que tem bons ouvidos para poder escutar uma boa canção. E então, queridos, é bom a gente também entrar nesse mesmo processo também. Né? E o intercessor, ele é verdadeiramente, o sentinela verdadeiramente, ele tem que ter bons ouvidos. Por exemplo, eu sempre utilizo o meu curso de segurança, que o segurança, na verdade, o vigilante, ele tem que sempre estar com os ouvidos atentos no que ele ouve, o que e às vezes um pequeno ruído ou qualquer coisa indiferente, ele possa estar já alerta que alguma coisa pode estar acontecendo. E a mesma coisa é o sentinela. Ele tem que estar dentro da igreja, na família, na sociedade, no trabalho, onde estiver, sempre estar atento, com seus ouvidos atentos, porque o Senhor pode nos instruir e nos levar a orar sobre algumas coisas. Bom, hoje vamos falar sobre um texto, uma palavra hebraica aqui. Eu não sei se vou falar ela direitinho, mas o pouco que nós temos visto e parece que é mais ou menos a pronúncia deve ser assim. A gente vai escrever aí na tela, mas é Karhab. Deve ser essa pronúncia, né? Pelo pouco que nós temos assistido aí alguns vídeos sobre hebraico, para a gente poder aprender a falar, utilizar mais a palavra hebraica, deve ser isso mesmo, ou Karhab ou Kashab, é uma das duas coisas. É usada para descrever a sua atenção
sendo capturada por seus filhos quando conversam com ele. Então, Carrabe, ele é, né, utilizado sobre a atenção, né, no caso, uma atenção máxima, aquela mesmo que vai dar para você ouvir os pequenos ruídos. Um animal, na verdade, você observa ele, principalmente os animais que ficam nas selvas, eles trabalham muito com a questão de ouvir, mesmo porque também a sua existência depende muito da questão de prestar atenção, de ouvir também. Porque se eles não tiverem essa atenção, eles podem ser pegos por algum predador. Também nós, no mundo evangélico, no mundo espiritual, podemos dizer assim, também estamos na mesma situação. Todos aqueles que não dão ouvidos, todos aqueles que não prestam atenção ao seu redor, sempre vão ser presas fáceis ou fácil do diabo. Então temos que tomar cuidado com isso, para não sermos esta presa fácil dele. Por isso que temos que prestar atenção. E nós temos um Deus que sempre está atencioso, sempre está voltado a sua atenção para todos nós. Escute o que diz aqui o salmista no capítulo 66 e versículo 19. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Então, aqui nesse texto e outros textos mais, que nós vamos ver aqui, eu vou até ler algum deles, estou com a Bíblia aberta aqui já, vai ver que Deus sempre está atento a nós. Nós que não falamos com Ele, né? Ele sempre está preciso para poder ouvir as nossas orações. Então, o termo aqui usado aqui é que o nosso Deus é um Pai atento. Escute somente alguns versículos que nós vamos ler aqui para os irmãos. Eu separei aqui, a gente vai ler aqui. Olha só, o primeiro texto está aqui em Salmo 17, versículo 1. Ó, ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não vem de lábios falsos. Isso o salmista falando, e é tudo o salmista Davi, né? Esse é o Davi, é o Salmo de Davi. No capítulo 55, no versículo 2, nós temos também algumas coisas falando sobre isso. Olha só. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado. Isso o salmista está falando, né? Agora, 61, versículo 1. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta à minha oração. Diz o salmista. Vamos lá. Agora vamos pular para o capítulo 130 do livro de Salmos ainda, tá bom, querido? Versículo 2. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. E finalizando esse círculo aqui, o capítulo 42, versículo 6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Então, amado, aqui entra essa palavra hebraica Carrabe, que é, na verdade, a atenção, prestar atenção. Ouvir, na verdade, sempre vai implicar em ter conhecimento, em vir a saber. Então Deus, ele tem que, para isso acontecer, você tem que passar para Deus toda a situação para Ele. Ah, mas pastor, mas Deus já sabe de todas as coisas. Eu sei disso, amados. Nós sabemos disso. E até mesmo Ele sabe disso. Mas Ele quer que nós passamos, porque o que é oração, na verdade? Então, nós temos
uma série de mensagens que a gente vai falar mais tarde, a gente já passa depois terminar essas daqui, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Eu quero passar para vocês aqui o que significa, por que Jesus enviou nos deu esta oração, nos ensinou essa oração, né? Mas vamos deixar para mais tarde. Mas, antes de tudo, é bom lembrar, quero lembrar você, eu sei que isso é apenas uma lembrança, você já sabe disso, que oração, por que nós oramos? Porque a oração é uma forma de mostrar para Deus a dependência que nós temos dele. Quando você não ora, isso demonstra que a gente não dá um entendimento que a gente não depende de Deus. E oração é uma forma de mostrar que nós dependemos dele. Então, passar todo o conhecimento para Deus do que está acontecendo é uma forma de depender dele para ele resolver esse problema. Porque se eu não passar para ele, por mais que ele já saiba que nós precisamos resolver isso, ele não vai fazer porque nós não falamos para ele. É a mesma coisa o patrão saber que eu preciso sair cedo, estou com problema, mas eu não falo para ele que eu estou com problema. Ele sabe, mas para mim, para o patrão, ele vai saber que está tudo normal, que você sabe, está numa boa trabalhando, mas que ele não sabe no caso de Deus, ele já sabe que coisas no exterior, mas ele quer que falamos para ele. Então isso implica ouvir e vir a saber, fazer Deus saber. Então, Karab quer dizer ouvir, estar atento, prestar atenção, inclinar-se, isso é no caso dos ouvidos, inclinar o ouvido, né? Inclinar o ouvido, não tem aquela coisa que você ouve, mas aí você tem que dar aquela paradinha, fica assim, pera, aí você para ouvir, né? E atender, você, aí parou tudo para você ouvir o que está sendo falado. Isso é Karab. Da mesma forma que seus olhos rondam a terra e procuram aqueles cujos corações são verdadeiramente dele. Isso está em 2 Crônica, capítulo 16, verso 9, né? Que fala o seguinte: cante para ele, louvem-nos, cante todos os seus atos maravilhosos. Então isso é passar para ele, louve a ele, cante para ele, conte para ele todas as coisas. Antes de nós passarmos para outro tópico, deixa eu falar aqui sobre este pai que nós oramos para ele. Esses tópicos estão incluídos ou estão dentro da primeira mensagem que nós vamos pregar sobre o Pai Nosso. Eu não vou aqui detalhar os tópicos, porque o tempo não nos permite, nós temos uma mensagem sobre isso, depois nós passamos essa mensagem. Mas eu quero só apresentar os tópicos para que você entenda quem é o seu Pai, o nosso Pai. São 4 realidades do tipo de Pai que Deus é. Primeiramente, você vai ver na tela, eu vou passar, deixa tudo na telinha para você. É um Pai que se importa, em primeiro lugar. É um Pai que cumpre o que promete. Um Pai que está sempre presente. E um Pai que pode todas as coisas. Entenderam? Então esse é o nosso Pai Celestial com quem você vai falar com Ele. Prestar atenção é o ponto, repito, é o ponto principal e inicial para sermos um sentinela que Deus quer que sejamos. Escute o que diz o Salmo 34, versículo 15 e o versículo 17. 15 e 17 somente dos versículos. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Entenderam? Os olhos do Senhor estão voltados para nós.
o Senhor está com seus ouvidos, está em prontidão para nos ouvir. O que falta, amados, é nós falarmos com Ele. É fazermos clamor. Não é aquela oraçãozinha que a gente vai se reunir, Senhor, abençoa, não. Ele quer que nós paramos tudo para falar com Ele. Hoje mesmo pela manhã, Deus me levou minha oração e Deus falou comigo hoje. Né? Então nós paramos para ouvir Deus falar. É parar tudo, porque por mais que você está falando com Ele, por mais que Ele te ouviu, mas existem momentos e tempos para a gente poder fazer as coisas. E uma delas é parar. E no caso da oração é parar para você falar com Ele. Né? Foi preciso, como eu falei aqui nos estudos passados, né? Você está dirigindo e uma coisa precisa, o Espírito Santo falou contigo naquele momento, falou naquela hora contigo, para você interceder por alguém. Pare o carro em um estacionamento ou num posto de gasolina, em algum lugar, né, que você não venha ter nenhum problema de acidente. Vá lá, pare o carro. Se você está no trabalho, tem possibilidade de você ir e estar próximo ao banheiro, vai ao banheiro, fale com Deus, vai lá e dobre seus joelhos e fale com o Senhor. Quando eu trabalhava numa empresa, geralmente toda manhã eu fazia isso, eu ia lá para o banheiro e orava ao Senhor. E no meio do horário, a gente passava assim, aí eu vi que o movimento estava meio fraco, não tinha ninguém, aí eu pedi licença, ia para o banheiro e orava ao Senhor. E Deus fez uma grande obra naquele lugar. Então é importante isso. Você, no seu trabalho, aonde você estiver, você tem que se prontificar neste trabalho de oração. Isso quer dizer que você precisa estar sempre atento naquilo que está acontecendo ao seu redor. Bom, a gente vai falar isso mais depois, um pouquinho mais à frente. Temos também aqui ainda no hebraico Ramá. O que é Ramá? É escutar inteligentemente com atenção, escutar às escondidas, né? Como Ramá é o sinônimo de Karhab, que é ouvir, dar atenção, escutar, obedecer. Né? Deus está escutando as escondidas, esperando que tragamos assunto a Ele. Não adianta ficarmos olhando os problemas ao nosso redor, se Deus está sempre preciso em prontidão para nos ouvir. Vou lembrar aqui, eu não vou escrever na tela, mas vou deixar bem o versículo bem aí embaixo, onde está escrito que, e vamos voltar novamente ao Salmo 34, versículo 15 e 16, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Versículo 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Escutou, queridos? A Bíblia está falando que Deus está querendo te ouvir, está querendo atender você. Olha o que diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha só, o que me chama a atenção aqui, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns aos outros. Não é fofoca, não é falar mal disso ou daquilo, vamos parar com isso. Eles conversavam e o Senhor os ouviu. É por isso que é bom a gente conhecer os princípios desse livro, as leis desse livro, para a gente, na verdade, podermos termos autoridade para falar com o Senhor. A
aqui nós temos outro versículo que usa a palavra carrabe, né? Para descrever a cuidadosa atenção que o nosso Pai tem para conosco. Ainda em contínuo, temos aqui, queremos ler outra passagem também muito assim própria para nós, Provérbio capítulo 4, versículo 20 até o versículo 22. Escute bem. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aqui eu grifei 4 palavras aqui. Atenção, perca, nunca perca a visão, nunca é a questão do perder a visão, vida e saúde. Então, o que nós podemos entender aqui é que Deus está dizendo: não preste atenção no que eu falo no seu dia a dia. E nunca perca essas palavras de vista, porque elas vão produzir vida para você e vão produzir saúde para você. Então tudo depende, a minha vida, a minha saúde, a vida das pessoas lá fora, a saúde das pessoas que estão próximas a mim, ela depende da minha atenção, daquilo que Deus tem falado conosco. Esse tipo de atenção é crucial para um bom desempenho como um sentinela. Então, a atenção ela é de importância, isto é, ouça a Deus, Ele está ouvindo você. Então, é uma questão de... Porque o que acontece hoje é o seguinte, irmãos, nós falamos muito em oração e escutamos pouco. Não paramos para ouvir uma mensagem, não paramos para ouvir uma reflexão em qualquer lugar, que seja vinda de Deus. Porque às vezes aquilo que eu orei a Deus está na igreja, no culto, onde o pastor irá pregar, onde vai haver a mensagem pregada. Talvez a resposta à minha oração vai estar na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, onde é um culto especializado para pregar a palavra, para falar só da palavra, não vai ter louvor, não vai ter nada disso. E nós às vezes oramos, mas não vamos buscar a resposta de Deus. Não é em campanha de libertação, deixa eu falar aqui sobre isso. Não é campanha de libertação que você vai buscar a resposta de Deus, não. Não é ouvindo o profeta que você vai buscar a resposta de Deus, não. Infelizmente, pessoas estão equivocadas. E às vezes a resposta de Deus também pode estar no seu devocional. Mas se você não faz devocional, se você não vai ao culto de doutrina, se você não presta atenção na pregação no culto, se você não vai à escola dominical, eu vou ser sincero, o diabo vai te enganar muito. Talvez está dentro da igreja com esses cultos de revelação doido que tem por aí, né? Como diz aqui em Mateus 11:15, Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça, né? Aí você escutou o que eu escutei? Você está entendendo o que eu falei? Né? Muitas vezes nós não ouvimos as diretrizes de Deus porque não direcionamos seus ouvidos para Ele. E o pré-requisito para se ouvir é dar atenção, escutar. Se não fizer isso, não adianta nada. Frequentemente estamos tão ocupados conversando sozinhos que é impossível ouvirmos a voz do Senhor. Então, queridos, vamos parar um pouquinho. Estamos na rua sozinhos, vamos parar um pouquinho e ficar em silêncio.
De alguma forma você vai ouvir Deus falar contigo. Precisamos necessitar isso. Não escute aqui o que eu vou dizer para você agora. Quer que estejamos tão familiarizados com a sua voz que possamos ouvir Deus mesmo em uma multidão, mesmo meio movimentado, por exemplo. Não é problema você ir para uma festa, não é problema você ir para algum tipo de ambientes como ambientes movimentados. Não é problema. O problema está em você se entreter com esses movimentos, com esses lugares, e deixar de ouvir a voz do Senhor. Repito, Jesus foi um casamento. Estamos aí pregando sobre a mente de Cristo. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Eu acho que seja chato ficar ouvindo mensagens desse tipo, porque às vezes tudo que é bom é chato, né? Eu sempre falei isso. O que é bom é chato. O remédio bom é aquele remédio amargo. Por exemplo, frequentemente tenho um problema sério de fígado, como algumas coisinhas, e aí começa o fígado dar problema, aquela dor de cabeça chata, aquele mal-estar tremendo. O que me cura é boldo. Então isso é ruim demais. Amarga pra caramba. Mas eu até me acostumei. Falei, olha, eu não vou ficar aí pegando subterfúgios não, de remédio não. Vou logo usar o que me ressoluciona. É amargo. Daquela tremedinha quando desce, mas resolve. Então é assim também nossas meditações. Tudo aquilo que é ruim, que é chato, é o que é bom. É o que Deus está nos chamando a atenção sobre a paciência. Né? Inclusive estamos ensinando isso lá no meio de Cristo. Ensinamos isso lá. Então, estou entendendo, amados? A gente se entrete, nós entretemos com as coisas, com as festas, e acabamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. Jesus, ele estava numa festa, mas estava sóbrio, estava vigilante, sentinela, e quando foi preciso, ele foi lá. Quer ver uma coisa interessante? Jesus estava no meio da multidão, capítulo 8 de Lucas, no meio da multidão, e aí ele recebeu um pedido de Jairo, porque sua filha estava enferma, e ele estava caminhando, e no meio da multidão ele disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu pergunto a você, se você estiver na multidão, você vai saber discernir o que é preciso, o que é preciso fazer ali? Ou se tem alguém precisando de uma oração, ou precisando de alguém numa palavra, será que você estaria preparado para isso? Mas para isso acontecer, precisa estar ouvido, porque aí você pode dizer para pastor, eu vou numa festa, não acontece nada. Por que não acontece nada? Às vezes não acontece porque a gente está despercebidos, está entretendo naquela festa, está mais envolvido com a festa, mas não estamos espiritualmente sóbrios para entender o mundo espiritual daquela situação toda. Entenda uma coisa, mano. A nossa briga é contra o mundo espiritual. Não é contra as coisas carnais e visíveis. Se você não vive espiritualmente, consequentemente, também não vai entender as coisas espirituais. Espiritual está lá na Bíblia, meu amado. Não tem como fugir disso, não. Na medida que escutamos e descobrimos que o tom da voz de Deus muda, assim como o nosso, as coisas sempre vai ser diferente. A voz de Deus sempre vai modificar a forma de você ver a localidade ou ver alguma situação adversa. A palavra ordena que fiquemos alerta, mantendo a vigilância e esperando o que possa acontecer, estarmos prontos para agir. Quando Ele nos chama para interceder por alguém, o Espírito Santo irá desmascarar, fortalecer opressões específicas
planos de combate do inimigo, ações que devemos tomar e estratégias de oração. Tudo isso se estivermos com nossos ouvidos atentos. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Então ele vai saber e vai saber o que vai acontecer e vai nos chamar para agir. Devemos aprender a identificar sua voz e sermos sensíveis para responder rapidamente. Esse é o problema. Porque se nós não estivermos atentos, nada disso vai acontecer. Então temos que aprender a isso, a identificar a voz de Deus. Porque no mundo espiritual pode ser que você possa ouvir inúmeras vozes ou instintos. Ter instinto de várias coisas. Mas o que vai prevalecer é a voz de Deus. Deixa eu falar aqui novamente, mas por isso que você precisa fazer exercício. O que faz a gente vencer obstáculos físicos é o exercício. O que faz a gente vencer os obstáculos espirituais também são exercícios. Você não lê, não escuta, não presta atenção no que é pregado, e como é que você vai saber discernir algumas coisas? E quando estivermos pronto, ser sensível, tem que ser rápido, né? A ação de Deus, a voz de Deus é um flash que fala de uma câmera fotográfica. Tem que ser rápido. A audição se torna melhor quando a intimidade com Deus ela se aprofunda. Quanto mais você tem intimidade com Deus, isso será melhor a identificar muitas coisas ao seu redor. Meus queridos, por isso que é bom a gente estar mantendo o nosso trabalho com o estudo bíblico, com oração, termos comunhão uns com os outros e assim por diante. Vamos lá. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Paulo dizendo aos Coríntios, no contexto aqui, fala sobre casamento, sobre relacionamento entre dois, né? E também pode para outros meios de relacionamentos. Então, ele está dizendo, não é que queira colocar restrições em algumas coisas, não que haja restrições em algumas coisas. O que Paulo está dizendo aqui é que é preciso a gente viver de uma maneira que viemos estar sempre consagrado a Deus. Aí entra aquela coisa, a vida que eu levo hoje, ela me leva à consagração a Deus, ela me mantém em consagração ao Senhor. O que é ser consagrado a Deus? É você viver inteiramente voltado para Deus. É você entregar a sua vida completamente a Deus. Então, o nosso viver diário, ele é exatamente isso, em consagração a Deus? Se não for, irmãos, então cai fora. É como diz o texto, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo é permitido, mas tudo é de legal, mas temos que saber que se isso vai nos tirar da consagração ao Senhor. Porque se for tirar aquilo, sai fora, não pertence a Deus. Isso também não pertence a nós. Temos aqui uma palavra de um grego, que é a palavra, você vai escrever aí na tela aí, euproseldros. O que é euproseldros? É sentar bem próximo, é estar próximo. Quanto mais próximo você estiver, melhor você vai ouvir.
Se você estiver meio distante, você vai ouvir muito vagamente e de repente a gente não vai entender. Porque para entender alguém fala, para entender algo de alguém, quando vai comunicar algo com você, você precisa estar próximo e você vai sempre escutar. E parar para ouvir. É assim mesmo. Então, você vai lá e você vai entender. A mesma coisa também com Deus. Como é que você vai entender que Deus está te mandando fazer alguma coisa? Como é que você vai entender a voz de Deus se você não para isso? Repito novamente, devocional, ir na igreja, não deixar que ninguém te interrompa na hora da pregação, a não ser que seja uma coisa especial ou de emergência, que é difícil isso acontecer, que Deus não permite. É você estar, por exemplo, ver uma mensagem e parar para ouvir aquela mensagem. Né? Então é isso que é preciso fazermos hoje, para ouvirmos o que Deus tem para falar conosco. Nós não para. Quantas vezes você para por dia para ouvir a voz de Deus? Para ler e fazer um devocional com Deus? Quantas vezes você faz isso? Preste atenção no que está acontecendo ao teu redor. Então, por exemplo, temos o exemplo de Maria. Jesus chega na casa deles, em vez de Marta estar lá, largar e estar próximo para ouvir, não, vai fazer isso, irmãos, que é uma coisa desagradável, você chegar na casa de alguém e alguém não parar de trabalhar. Isso já é desagradável. Imagine se ainda for aquele homem que a qual sempre tem palavras boas para nos transmitir, no caso de Jesus. Maria fez o que é necessário. Marta não. Não que Marta estava errada em fazer algo, mas é desconfortante, desconfortante. Temos também o caso dos discípulos do caminho de Emaús, que eles ali não prestaram atenção no que quem estava próximo deles. E só foram prestar atenção quando entraram na casa, que aí foram ver que era Jesus. Às vezes acontece conosco. A gente, na verdade, a gente não percebe que era Jesus que estava falando conosco. E às vezes isso, perdemos muito com isso, né? Bom, outro tópico aqui muito importante é a oração. A oração é uma conversa de mão dupla. Como sentinela, enquanto nos relacionamento com Deus, esperamos os anúncios, avisos e diretrizes do precioso Espírito Santo. Então, o sentinela, na verdade, ele, quando está vivendo um relacionamento pessoal com Deus, ele vai sempre ouvir, esperar os anúncios, os avisos e a direção do Espírito Santo para nós. Então, precisamos prestar atenção, dando ouvidos ao Espírito Santo. E deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara, que ele sempre tem uma mensagem para a gente. Se está no teu trabalho, ore para Deus, a Deus intercede e coloque todos em sua oração no seu trabalho. Ore a Deus. Não ore para poder Deus, o patrão te dá aumento, não ore para Deus proteger as pessoas que estão ao teu redor, da sua família, na sua igreja, o seu pastor e demais coisas, e demais que Deus colocar ao seu dispor. Esperar é uma parte importante da oração. É aquele negócio. Eu oro e já quero imediatamente que Deus já responde. Não, tudo tem o tempo dele. Lembra que eu falei aqui sobre Kairos e Cronos? Então vamos ficar ligado aí, tá? Ligado nisso aí. A oração respondida é o resultado não de uma fórmula, mas de uma manutenção de um relacionamento íntimo com o nosso o Senhor Jesus e Deus Pai. Isso quer dizer que as respostas elas são resultado
de um relacionamento. Se você não tem um relacionamento com Deus, se você não vive em devoção com Ele, se você vai na igreja, não presta atenção na mensagem, se você não é a favor de um estudo bíblico, se você não é a favor da escola dominical, se você não tem paciência de parar em frente um vídeo e escutar uma mensagem, então você vai ter problemas seríssimos em ter respostas às suas orações. O chamado da sentinela tem tudo a ver com o relacionamento, como deveríamos ter cada área do ministério. Tem tudo a ver com aquilo que a qual estamos envolvidos, né? Em relacionamento. Intercessores proféticos. Aqui vamos lá. Primeiramente, levante-se a cada manhã e atualize-se com o Senhor para descobrir quais são as suas tarefas de oração do dia. Então levante cedo, vai se atualizar com Ele, né? Como o celular e outros mais sistemas precisam de atualização, a nossa atualização ela vem pela manhã, quando acordamos. Aí se você acorda, fica alerta, Senhor, me abençoe, me ajude, me revele, me atualize do que está acontecendo no nosso mundo e vai lá e prossegue a sua caminhada. Se um intercessor, que é o sentinela, requer alguma disciplina emocional, porque frequentemente eu preferiria orar por coisas que me dizem respeito ao invés de orar pelo que Deus me mostra. A emoção, na verdade, ela prejudica o sentinela. Então, tomar cuidado com isso. Porque às vezes aí, o emocionalismo ele nos leva a algo pessoal a nós, que é a nossa família. E às vezes Deus ele tira de circulação e foco a nossa família e nos leva a orar por outras pessoas. Orar por pessoas. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, irmão, o fulano, ore pela minha família, ore por fulano, não tem nada a ver contigo. Aí você fala assim, vou orar. Será que você ora mesmo? Um dia um pastor amigo meu, eu falo porque a gente se dá bem, né? Ele disse o seguinte, quando ele postou assim no Face, eu achei até engraçado, até curti essa mensagem, essa palavra. Se alguém te perguntar que você orou, alguém pede oração para você, será que você ore mesmo? Fale a verdade. Mas essa é a realidade. Se alguém falou para você, ore, você ora mesmo? Ou você diz, eu oro, mas você não ora. Então temos que prestar atenção nisso, porque também devemos ser mentirosos também. E mentira, como nós sabemos, é coisa do diabo. Então, queridos, o emocionalismo, na verdade, todo mundo está com atenção, porque tem pessoas que te fazem mal, que você precisa orar por elas. Eu, particularmente, tenho aprendido muito isso na minha vida, orando pelas pessoas que, às vezes, me querem mal. Ore por elas. Quem viu uma palavra que Deus me deu hoje, pela manhã, olha só quente, olha só como é que Deus ele faz com a gente, né? A gente vive situações difíceis, e aí a gente ora, Senhor, aí Deus nos leva à oração para essas pessoas. Aí eu orei a Deus pela manhã e o Senhor me deu essa palavra. Eu não vou ler o contexto, você pode ler o contexto depois em casa, é o Salmo 35, versículo 12. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. É quando Deus fala para você, olha, preste atenção nessa passagem, porque você precisa orar por elas. É como se Deus me avisasse que alguma coisa vai acontecer, né? E eu tenho que olhar para essas pessoas com um olhar de amor, né? Não um olhar de vingança. Porque, infelizmente, nós vivemos assim. Se vira agora, fez isso, fez aquilo comigo, agora quer me pedir oração, quer me pedir ajuda. Papai, eu estou nem para isso. Não é assim que funciona isso, não.
Nosso maior desafio, queridos, é justamente esse. Foi isso que Jesus fez. Eu me lembro que Jesus foi convidado, na passagem bíblica, eu vou botar na tela para vocês verem onde está escrito, que eu não lembro agora, Simão, um fariseu, chamou Jesus para comer na sua casa. E Jesus foi. E foi lá, justamente nesta casa, que houve aquela mulher prostituta, na vista humana desprezível, ela foi lá buscar o perdão de Deus, o perdão de Jesus. Chorou aos seus pés, derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Então, de repente, amado, é isso que Deus quer da gente. Talvez na casa daquelas pessoas que te querem mal e te convidam para ir nessas casas, vai para lá. Não larga disso não, irmãos. Não é porque a pessoa te fez mal, não é porque a pessoa quer te amar, mas te convidou. É porque Deus tem uma obra naquele lugar na tua vida. E às vezes nós damos lugar a esse negócio chamado emocionalismo, essa coisa, eu vou lá nada, não. Irmãos, eu estou aqui pronto. É como Deus me deu esta palavra hoje pela manhã, nós vamos mantermos ligados diante dessa palavra. Eu orei e Deus me deu essa palavra. Então, já mandei uma mensagem para minha esposa já. Sobre isso tudo já. Entendeu? Mais tarde eu conto para você o que houve. E aí, vivemos em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e não aos nossos próprios. Todo intercessor deve ter um coração de um pastor. Nunca se esqueça disso. Vou repetir de novo e vou escrever na tela. Todo intercessor ou todo sentinela deve ter um coração de um pastor. Está escrito aí. Como o Senhor avisa para orar por uma pessoa de uma forma específica. Como é que isso pode acontecer? Eu tenho aqui três formas a qual Deus pode nos avisar para orar de uma forma específica. Específica. Por exemplo, no momento agora, estamos orando de forma específica, eu e minha esposa, sobre, primeiramente, a minha sogra, que está passando por uma situação difícil. Temos a nossa tia, que mora bem distante de nós aqui, mais ou menos 300 quilômetros mais ou menos mais. E temos um primo nosso também que está vivendo muito difícil hoje, está no hospital. Estamos aí orando, intercedendo por eles. Né? Está a família toda, mas nós estamos aqui orando específico. Vamos lá. Ela encontra alguém que a lembra de outra pessoa e percebe que deve orar por esta pessoa. Aí você encontra com alguém, né? E ela vai te lembrar uma pessoa e você vai entender e vai orar por essa pessoa. Senhor, eu encontrei hoje com Mariazinha, encontrei com Joaninha. Deus amado, eu quero interceder por ela. Aí você começa a orar por aquela pessoa. Aí você, a segunda forma é, você vê alguém, o nome de alguém, ou um nome parecido, então você procura a direção de Deus de como orar por essa pessoa. Nome apareceu. Aí você lembrou de alguém. Caramba, tem um bom tempo que eu não vejo essa pessoa. Aí você vê alguém com um nome parecido a essa pessoa. Aí você vai lá, Senhor, eu quero buscar uma direção intermédia desta pessoa, Senhor, e começa a orar. A terceira, anote aí, hein? Seu pensamento é direcionado para uma pessoa que não a vê muitos anos e sabe que ela precisa de oração. Bom, no nosso caso, eu não vejo meu primo, não vejo minha tia há muito tempo, então a gente foi direcionado até nós, estamos orando. E em outros casos, mais pode acontecer. Aí você vai lá e orar. Queridos,
deixa eu deixar aqui outra coisa bem clara para você. Que não falta é motivo para você e para nós orarmos. Ah, mas eu vou orar, mas não tenho. Nós temos motivo diariamente. 24 horas temos motivo para orar. É só você estar atento, ligado no que Deus está direcionando você. Porque não falta trabalho para orar. Quando escutamos e prestando atenção, Ele sempre vai nos alertar sobre pessoas ou situações que precisam ser cobertas de oração. Entendeu? Aí nós responderemos como? Orando. E Ele vai responder como? Atendendo a nossa oração. Esse é o trabalho nosso nessa terra. Orando, Ele vai nos mostrar, né? A gente vai orar e Ele vai responder como? Atendendo a nossa oração. Aleluia. Aí vamos lá. Nós falamos, Ele ouve. Ele fala, nós ouvimos. Nós oramos e Ele responde. Eu vou deixar isso na telinha para você aqui. Vou repetir e vou deixar na tela. Nós falamos, Ele ouve. Ele fala, nós ouvimos. Nós oramos, Ele responde. Aleluia. Como eu fico triste, sabe, irmão, saber que muitas pessoas ficam preocupadas com tantas coisas pequenas nessa terra, esquece de prestar atenção naquilo que Deus sempre está nos direcionando para podermos fazer nessa terra, que é a oração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 9. Por isso, pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Bom, o cooperador aqui está no grego sunergio, da onde a palavra vem, onde estaremos ela da palavra sinergismo ou sinergia, que significa trabalhar com, né? Sinergismo, eu vou escrever aí para vocês, eu vou ler aqui e vai estar na tela para vocês aí. Sinergismo é a ação combinada de dois ou mais que resulta em efeito total, que é a soma dos seus efeitos individuais. O que é sinergio? O que é sinergia? É cooperar. Então isso quer dizer, como nós lemos aqui nesses dois versículos acima, que somos cooperadores de Deus nesta terra. Como é que é essa cooperação? Como é esse trabalho? Eu vou, falo com Deus, apresento a Deus a situação e Ele atende, como nós já falamos, Ele atende e age em nosso favor. Tá bom? Isso que é o trabalho de Deus. Observação aqui. Sempre me disseram que uma corda feita com 3 cordas é 100 vezes mais forte que de uma só. Né? Então, essa é a ideia. Quanto mais pessoas envolvidas no trabalho de oração. Lembra no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que quando Pedro estava quando Pedro estava preso, a igreja toda foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e intercedeu de uma só voz na pessoa de Pedro. E Deus fez um milagre, e Deus respondeu. Então, amados, a intercessão, na verdade, é uma parceria que nós fazemos com Deus aqui nessa terra. E que você possa entender isso e ser esse parceiro de Deus. Nós vamos criar um movimento
movimento de oração chamado Vamos Ser Parceiro de Deus nessa terra. A ideia é que você para a sua igreja, eu vou procurar fazer isso na minha igreja, né? E vamos ir para frente. Queridos irmãos, que nós possamos acordar diante de seu ofício que a qual Deus tem colocado na mão de muitas pessoas. Infelizmente, algumas delas não têm atendido. Mas queremos nós, ao vermos este estudo, acordar e saber que muitas pessoas estão precisando de mim, de você, de muitos que estão aí acomodados, desapercebidos, diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo neste mundo. E nós possamos mudar isso. E a única forma de nós mudarmos isso é sermos um sentinela de oração. Vamos ouvir Deus, vamos nos atentar a Deus e com certeza Deus nos ouvirá. Essa palavra eu deixo para você e quero orar mais uma vez. Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, pedimos a Tua misericórdia, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a estarmos prontos e precisos, ó Deus, naquilo que o Senhor nos orienta nesta terra. Não nos deixe, Senhor, de estar desapercebidos, desatenciosos, diante de tudo de mal que está acontecendo. Queremos estar sempre pronto e preciso e em prontidão para podermos atender aquilo que o Senhor já nos falar e orar, e o Senhor nos responderá. Obrigado, Pai, pela Sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos dê a Tua graça a cada dia, a Tua revelação a cada dia. Esteja, Senhor, pronto para nos falar e vamos estar aqui, Senhor, precisamente prontos para poder Te ouvir. Muito obrigado. É a minha oração no nome de Jesus. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita Salvador de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe.